receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. Se você precisa de dinheiro para colocar suas contas em dia, trocar de celular, arrumar ou trocar seu carro ou moto, ou até mesmo investir no seu negócio, conte com o Banco da Família. Crédito justo, sem burocracia e sem abertura de conta. Fale conosco através do 0800 648 4444 ou visite a agência mais próxima. Banco da Família, transformando histórias e cultivando o futuro. Banco da Família. 11h02, você já está vendo na tela da Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão, rede sudoeste do Web Rádios e TV Cidade. Essa mulher que nós admiramos e admiramos muito, que até então a gente conhecia por foto, que ouvia falar, mas que hoje está aqui na nossa frente, a Isabel Baggio, que é a presidente do Banco da Família, lá da cidade de Lages, que tem a sua agência aqui, Francisco Beltrão. Isabel, grande abraço, um bom dia, mega prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho dessa instituição que muda vidas. Bom dia, seja muito bem-vinda, Francisco Beltrão. Bom dia, Cadu, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem da TV Cidade. É um prazer muito grande estar aqui em Francisco Beltrão, conhecendo tantas pessoas maravilhosas, uma cidade acolhedora, uma cidade pujante e que recebeu tão bem, tem recebido tão bem o Banco da Família. Me sinto muito satisfeita, orgulhosa e feliz em estar aqui pela primeira vez hoje. Hoje não, desde ontem, mas pela primeira vez nessa cidade, que me parece uma cidade muito confortável, muito bonita, muito acolhedora e muito trabalhadora e pujante também. Com certeza. Isabel, antes da gente partir para falar da história, do teu currículo, eu queria saber um pouquinho mais da Isabel. Onde que a Isabel nasceu? Desde pequena, a Isabel já tinha na cabeça essa ideia de ajudar as pessoas. Como que foi esse processo aí quando você nasceu e se desenvolveu como criança? Então, a Isabel nasceu na cidade de Lages, Santa Catarina. Nasceu prematura, acho que com pressa de fazer as coisas. Tá na hora de sair, tá na hora de entrar em movimento. E sempre fui uma criança inquieta. Inquieta no sentido de... Era difícil eu ficar sentada na sala de aula, porque eu tinha que fazer coisas, tinha que olhar a janela. Agora talvez eu fosse uma TDAH, né? Mas tá tudo certo. Me criei assim e fui rompendo as minhas próprias barreiras. Mas uma família italiana, né, originária do Rio Grande do Sul. Meu pai veio para Lages com
com a família para trabalhar na área da madeira e na área de floresta, comprou um jornal e tinha negócios, e aí eu já me vi criança querendo trabalhar. Então ele tinha uma gráfica e eu ajudava, e, enfim, tinha uma papelaria também ajudava, eu queria estar em movimento. E aí, quando sempre então a família empreendedora, né, um pai que trabalhou muito, um pai que fez muita coisa para a cidade, eu me envolvi e cresci nesse movimento de fazer coisas. Estar em movimento, fazer o bem, trabalhar, produzir, gerar recursos. Então, o que eu faço hoje não é nada diferente do que eu fiz sempre, claro que com outro direcionamento, com mais conhecimento, obviamente, mas esse movimento de fazer coisas me acompanha desde sempre. Essa é a Isabel, rapidamente. Fiz, claro, faculdade, me formei em administração de empresas, dirigi por muitos anos, trabalhei nas empresas do meu pai, dirigi por muitos anos um jornal, e, paralelamente aí, comecei a me movimentar dentro do movimento associativo. E aí foi que nasce o Banco da Família. Que começou como Banco da Mulher, né? Exatamente. O que inspirou a Isabel, né, e o grupo que estava junto contigo a criar o Banco da Mulher e acreditar no poder do microcrédito como um instrumento de transformação de vidas e transformação social? Bom, nessa época da criação do Banco da Mulher, eu era presidente da Associação Empresarial de Lages e tomei conhecimento de uma organização chamada Banco da Mulher que existia na cidade de Porto Alegre. E nós, vindo desse evento, o grupo de mulheres, pensamos, puxa, por que a gente não pode fazer isso em Lages? Mas o microcrédito naquela época era praticamente algo desconhecido no Brasil. Então, essa rede, essa organização pertencia à Rede Mundial Banco da Mulher. Bom, no mundo já se fazia microfinanças há muito tempo. Então, vamos nos filiar a algo que nos ensine a fazer bem. Então, foi dessa maneira. Criamos o Banco da Mulher, as mulheres do núcleo da mulher empresária. Ficamos num espaço bastante pequeno dentro da associação empresarial e fomos crescendo. E mais a perspectiva era de atender exclusivamente a cidade de Lages. E aí, quando nós fomos vendo que a região precisava, que a região era carente também de apoio aos micronegócios, nós fomos expandindo. E hoje nós somos a organização de microfinanças, como o CIP, a maior do Brasil. A senhora foi a primeira, né, mulher a presidir a ACIL. Como avalia o papel da mulher na liderança de instituições financeiras e empresariais hoje? Bom, eu fui a primeira mulher e continuo sendo a única, em 85 anos, que vai acontecer, inclusive, a comemoração na semana que vem. Nós temos um papel importante porque a gente tem um outro olhar, um olhar mais sistêmico, um olhar mais de perceber detalhes. Mas, por outro lado, existia na época bastante preconceito. Isso eu falo algo em torno de mais de 20 anos. Então, não foi uma tarefa fácil, eu tive que me superar em muitos pontos, eu tive que ter coragem, mesmo com muito medo, do novo, do inusitado, dos preconceitos, mas fui indo, né? Me joguei nesse projeto e foi uma excelente escola. Eu comecei a entender que o mundo associativo é algo importante, é algo que faz bem, é algo que faz a gente crescer. Conheci muitas pessoas, construí uma rede de contatos super valiosa, que eu acho muito importante. Acho que é algo que a gente precisa cultivar todo o tempo, porque em algum momento a gente vai precisar falar com o Cadu, e eu sei que o Cadu está lá e eu posso acioná-lo porque eu já em algum momento fiz o contato. E assim por diante. Então, só que, claro, a gente tem que construir uma carreira positiva e propositiva, de fazer o bem. Né? Não usar os órgãos para fazer, para uso pessoal. Claro, a gente cria uma rede de negócios e os negócios vão acontecendo ao longo do tempo. Mas foi uma experiência muito valiosa para mim. E eu recomendo o associativismo para todas as pessoas. Trabalhar em grupo
e crescer, e cooperar, e ajudar os outros, faz parte de uma carreira crescente e uma carreira exitosa. Quando a senhora chegou naquela decisão de não ser mais Banco da Mulher, mas expandir para ser o Banco da Família, para atender a todos da família, em que momento da tua trajetória e do Banco da Mulher a senhora viu que era importante mudar? Bom, não demorou muito, porque os nossos clientes, nós temos clientes homens e mulheres, eles se ressentiam, os nossos clientes homens, que entravam que no Banco da Mulher, às vezes achavam, e com razão, que era só para mulheres. Na verdade, era uma grife que atendia homens e mulheres, mas como a maioria dos clientes são mulheres, então os homens ficavam um pouco desconfortáveis. Bom, e também, e principalmente por isso, quando nós olhamos as microfinanças, onde o crédito é usado para a melhoria da qualidade de vida das famílias, ter o nome Banco da Família é um nome mais inclusivo do que usar só exclusivamente o Banco da Mulher. E foi nesse movimento aí que nós mudamos, porque os pequenos negócios são geridos pela família. Alguém produz, alguém vende, alguém entrega, alguém faz outros negócios, enfim. A família toda se envolve. Então, o Banco da Família foi um nome, ou é um nome, que acolhe e que caracteriza melhor o que nós fazemos. O Banco da Família já realizou centenas de milhares de operações. Na sua visão, qual foi o impacto mais transformador na vida das famílias atendidas? Bom, nós já tivemos ou temos 450 mil operações de crédito nesse período. O que eu indico, que eu penso que é mais importante, foi o reconhecimento, o autorreconhecimento das pessoas como empreendedores e empreendedoras. Então, nós ajudamos eles a refletirem e se apropriarem de uma característica que as pessoas têm, mas não reconhecem, que empreendem, que são empresários e empresárias de pequenos negócios e não são microempresários. Eu gosto sempre de chamar desta maneira. Eu creio que o nome microempreendedores, às vezes, diminui o valor que as pessoas têm. Então, eu sou empresário de uma microempresa, ou de uma empresa de pequeno porte, ou de uma média empresa, ou de uma grande empresa. Mas o fato é que o esforço, a coragem, a criatividade, o envolvimento e o desempenho é igual para qualquer tamanho de empresa. Então, as características básicas são as mesmas. O que, claro, muda é o tamanho do negócio. Então, como nós sempre trabalhamos com pequenos negócios, o fato de as pessoas se julgarem aptas e habilitadas para ter crédito, essa é a maior transformação que eu percebo que a gente consegue fazer ao conceder um crédito no formato que nós temos. Em um país com tanta desigualdade, como um crédito produtivo, orientado, contribui para reduzir a vulnerabilidade social, que é o que vocês fazem. É um crédito que é orientado, né? Você conversa com o agente e o agente vai te orientar da melhor linha de crédito para te atender. Exatamente. O grande diferencial do nosso trabalho é que nós temos um atendimento personalizado. E ao acontecer isso, nós entendemos a situação daquela pessoa, daquele negócio ou daquela família e customizamos um empréstimo, uma linha de crédito que esta pessoa vai ter, que não vai abalar a sua situação financeira e, melhor que isso, vai ajudá-lo a fazer com que o seu negócio cresça na velocidade adequada, dentro de um endividamento adequado, para que essa pessoa possa cumprir o seu compromisso conosco, agregar valor ao seu negócio e, ao final, crescer o seu negócio através do empréstimo consciente. O Banco da Família atua com habitação, energia solar, empreendedorismo e outras áreas. Quais dessas frentes a senhora considera mais promissora para o futuro? Claro que é o crédito para o negócio, mas não há como desconsiderar as linhas de créditos
ligadas à moradia. Porque não se imagina uma pessoa feliz, realizada, sem ter, por exemplo, um banheiro em casa. Uma caixa d'água, por Uma exemplo. caixa d'água. O saneamento adequado. Um crédito para saúde, por exemplo. À medida que a pessoa não tem saúde ou não tem serviços de saúde adequados, ela não é uma pessoa completa, porque ela não consegue trabalhar, não consegue dar conta dos seus compromissos. Então, mas eu diria que a moradia é algo que é inerente ao ser humano. Nós precisamos ter uma moradia para termos segurança. E se essa moradia não tem as mínimas condições necessárias para atender a uma família, o entorno sempre fica prejudicado. Então, os produtos de moradia depois do crédito do trabalho me parecem que são essenciais para um ser humano integral, com conforto e com bem-estar. Acredito que essa pergunta que eu vou fazer agora a senhora responde muito, mas qual a diferença do Banco da Família para as outras instituições de crédito e de microcrédito do Brasil? É o atendimento personalizado, não tem como. Enquanto o sistema financeiro reduz o contato humano, reduz o atendimento personalizado, nós vamos no caminho contrário. E esse caminho contrário é o nosso agente de crédito ou qualquer pessoa da equipe do Banco da Família olhar para a pessoa A, B, C e D e se conhecer pelo nome, saber que negócio ela tem, que tipo de vida e quais são as dores que essa pessoa tem ou essa família tem, e nós procurarmos auxiliar da melhor forma possível dentro do tamanho e das capacidades que essa pessoa oferece. Então, esse é o nosso maior diferencial e disso nós não abrimos mão de maneira alguma. Como que o Banco da Família equilibra a expansão, mas ao mesmo tempo a sustentabilidade do negócio? Bom, a gestão do Banco da Família é como, apesar de nós sermos uma organização do terceiro setor, é uma gestão como uma empresa. Então, temos indicadores, temos metas, temos controles, investimos muito em tecnologia e, por conta disso, nós conseguimos, claro que temos que manter nossos custos, manter o custo operacional, crescer, mas todo o resultado que é advindo das operações é reinvestido na instituição e isso colabora e viabiliza a expansão, que é isso que nós temos feito ao longo de todos esses anos. A senhora já destacou a importância de políticas públicas para fortalecer o setor do microcrédito. O que o Brasil ainda precisa mudar para ampliar o acesso às microfinanças? O Brasil precisa mudar o olhar. Primeiro, eu creio que as políticas públicas são necessárias, os programas de transferência de renda também são, mas eles têm que ser limitados. As pessoas não podem viver a sua vida toda dependendo de Bolsa Família, de auxílios, onde esses auxílios até um ponto são benéficos. Depois eles se transformam em maléficos porque eles reduzem a pessoa a uma dependência que não faz bem para ninguém. O setor de microfinanças no Brasil precisa ser compreendido como algo, como uma política de Estado. Em algum momento as pessoas precisam a transferência de renda, mas depois elas precisam ter apoio. E este apoio ainda não está bem compreendido pelas altas esferas. Então, se cria programas, por exemplo, de crédito sem acompanhamento. E aí o que causa? Autoendividamento das pessoas, e isso vem numa espiral negativo, prejudicando o próprio setor, mas principalmente prejudicando as pessoas, onde elas ficam refém do crédito, ou refém de créditos mal concedidos, ou de programas de transferência de renda perenes. Então, precisa ser percebido, o setor precisa ser percebido de uma outra maneira, mas independentemente de como ele é feito, ele precisa ser feito assistido, porque as pessoas precisam aprender educação financeira para saber gerir seu próprio negócio, sua própria renda, para que não aconteça o que está acontecendo. As pessoas das classes C e D estão altamente endividadas, estão com as suas vidas correndo risco, né, da sua vida e sua família, por conta
de algumas irresponsabilidades que têm acontecido por aí. A senhora já teve a honra de estar falando sobre microfinanças na Fundação Getúlio Vargas, que é mega importante a nível de Brasil, a nível de mundo. Compartilha um pouquinho com a gente como é que foi essa experiência da senhora falando de microcrédito nessa gigantesca instituição. A Fundação Getúlio Vargas tem um papel bastante importante na formação brasileira e eles têm vários estudos sobre as microfinanças. Então, a minha participação lá foi conversar com eles e apresentar para eles as nossas realizações, mas também as nossas dores em relação ao setor. E, enfim, eles têm feito um papel importante de pesquisas, mas claro que a pesquisa vem a pesquisa é a ciência aplicada. Sim. Então, nós tivemos outro dia a visita de um professor dessa área específica das microfinanças, e eles, então, a partir das pesquisas, mas sempre olhar a realidade, muda toda a análise disso tudo. Então, foi muito bom, muito produtivo. É um papel importante que a gente desempenha também, de mostrar, né, a verdade como ela é. E não só o pessoal da Getúlio Vargas veio, né, mas como pessoas de outros bancos gigantescos a nível do Brasil vieram até o Banco da Família para ver como que se faz o microcrédito. Qual que é o teu sentimento de saber que as pessoas estão vindo para aprender com o Banco da Família? É muito positivo isso. O Banco da Família tem sido pioneiro em muitas atividades e quando eu falo das melhorias habitacionais, dos produtos que nós temos para moradia, nós temos sido pioneiros nisso, porque, por exemplo, nós financiamos casas de madeira. Ninguém financia casa de madeira no Brasil. Nós financiamos saneamento. Também é o pioneirismo. Nós fazemos crédito para a saúde. Também são produtos que nós fomos desenvolvendo a partir da análise e da demanda da nossa própria clientela e da nossa observação. Então, portanto, nós temos sido pioneiros em várias coisas e aí as pessoas vêm conhecer como nós fazemos para pesquisas e talvez até para aplicação num país que com 220 milhões de habitantes tem carência por toda parte e nós temos que, de uma maneira ou de outra, ajudar as pessoas a sair desse ambiente e as pessoas pagam, contratam serviços, pagam, crescem e nós fazemos nosso papel de apoiar. Queria que a senhora me contasse um pouquinho quais são as prioridades do Banco da Família para os próximos anos em termos de expansão e principalmente de inovação e tecnologia. Bom, o Banco da Família, em termos de expansão, segue crescendo. Nós temos crescido em torno de 25% ao ano. É um número bem expressivo. E agora, né, há um mês atrás, mais ou menos, nós lançamos um projeto também inovador, que são as franquias do Banco da Família. Então, franquias dentro do modelo mais atual, que é a franquia, né? A franquia tem suas regras, tem os seus processos, e nós, então, contratamos uma consultoria para nos orientar a fazer isso da melhor forma possível, como sempre nós fazemos. Então, o plano de expansão é expansão própria, paralelamente a isso, a franquias. Nós estamos aí pensando já em cobertura Brasil, né? As franquias, claro, estão voltadas mais para os 3 estados do Sul, onde nós atuamos, mas se já o que está acontecendo, já existe outras regiões que estão nos buscando e aí nós estamos analisando isso de forma que a gente possa replicar com mais velocidade algo que nós fazemos já organicamente há 26 anos. E o processo de expansão, então, vai por aí. E a tecnologia nos ajuda, por exemplo, a fazer já o que nós fazemos a nível nacional de forma remota. Então, nós já atendemos, além dos 3 estados do Sul, nós atendemos mais 9 estados de forma remota, né, dentro da proximidade maior possível, que é a nossa característica diferencial. Falando um pouquinho de liderança setorial e impacto nacional. A senhora é presidente da ABCred,
Quais são as suas principais metas para fortalecer o microcrédito no Brasil? A Bicred tem trabalhado, a Bicred, a Associação Brasileira das Operadoras de Microfinanças, nós temos trabalhado na mudança da legislação para que o setor seja mais conhecido e de forma mais ampla, também já inspirados no modelo Banco da Família, porque a maioria ainda das organizações associadas trabalham com crédito apenas para o trabalho, então a gente está mudando isso, mas isso significa mudar a lei. Então, estamos aí num movimento bastante bem sucedido em termos de Senado e Câmara dos Deputados. Inclusive, hoje recebi uma boa notícia, que mais uma comissão já aprovou a mudança da lei, o que vem aí a referendar isso que eu falo. Então, nós participamos de 2 comissões no Senado e 3 na Câmara. 2 no Senado já aprovaram, 2 na Câmara já aprovaram, então vai para a última, e aí vai para a sanção presidencial, que eu espero, evidentemente, que seja sancionado pelo presidente da República. Isto também nós estamos buscando, isso vai nos viabilizar ter mais acesso a recursos, né, recursos de bancos públicos e de bancos privados também. Estamos trabalhando com fundos garantidores, que também é importante. As pessoas, às vezes, ou não querem pedir um aval, e o fundo garantidor vem nessa perspectiva, não para a pessoa não pagar, e sim para ter facilidade na garantia, porque os fundos garantidores não são sem fundo, né? São fundos que precisam se retroalimentar. Estamos trabalhando também na maior cobertura nacional por OCIPs. É uma jornada aí grande, inspirados no modelo de Santa Catarina, né? E nós somos um exemplo, o Banco da Família é um exemplo, porque nós nascemos em Santa Catarina, estamos no processo de expansão. Tem estados que não têm cobertura nenhuma de microfinanças, e nós estamos indo nessa caminhada. Temos também aí uma jornada de outras soluções de crédito. Então, temos vários braços aí. Temos parcerias com organismos internacionais que ficam aí nos acolhendo para que essa expansão seja mais veloz. Então, temos aí uma jornada grande, né, de crescimento lento, porque são muitas amarras, mas estamos indo nessa jornada que o setor seja mais conhecido, mas é o crédito assistido. Nós não estamos falando de créditos pequenos somente, e sim créditos assistidos, acompanhados como o modelo que é aplicado pelo Banco da Família. Enfim, é uma jornada ampla aí de vários braços e vários tentáculos de crescimento, mas estamos indo muito bem e esperamos sempre novidades e impacto na vida de muitas pessoas. Como a Bicred, quais são as maiores barreiras que vocês enfrentam, ou que as operadoras enfrentam, né, de microcrédito ainda enfrentam no país? A falta de conhecimento, a distância? Falta de conhecimento do setor, falta de recursos adequados para atender o povo. Para atender o público, né? Falta de apoio também, no sentido de dizer, não, nós vamos canalizar nossos recursos para essa organização e essa organização vai replicar. Então, existe uma falta de compreensão do nosso papel. Em algum momento nós temos que fazer, mas se nós não fizermos, outros fazem mal, e isso repercute para nós do setor como negativo. Então, essa dificuldade da compreensão do papel nosso também nos impacta negativamente. A sua vinda para o Paraná teve a inauguração da agência União da Vitória. Queria que a senhora compartilhasse com a gente como é que foi essa inauguração, a construção dessa agência, que ficou belíssima. Pois é. Nós, então, no projeto de expansão do Banco da Família, nós viemos para o Paraná em 2018. Iniciamos a operação lá em União da Vitória. Nós estamos, então, na 3ª casa já em União da Vitória, que é responsável pela operação do Paraná. E estar nesse lugar com mais visibilidade é reconhecer o apoio que o Paraná nos dá quando nós chegamos aqui. Aqui em Francisco Beltrão, nós iniciamos a nossa operação em 2021
E também abrimos as nossas portas fisicamente o ano passado. Isso quer dizer que nós, à medida que fomos sendo reconhecidos e bem recebidos, o Banco da Família também dá a resposta em termos de estrutura, de pessoas, de conforto, de atendimento. E nós estamos muito contentes porque nesse período nós já aplicamos 75 milhões de reais aqui na região. E esse recurso fica exatamente, exclusivamente, muito perto de onde estão essas pessoas. Ou seja, alguém contrata o nosso empréstimo, fica no bairro ou, no máximo, fica na cidade. O que faz com que esse recurso se multiplique também para outros setores, né, a partir de aquisição de um material de construção, de uma energia solar, de tecidos, de equipamentos, e esse recurso então fica na volta e nos traz muita alegria, e é isso que a gente comemora ao reinvestir, ao alugar um imóvel maior, a contratar mais pessoas e a dar mais crédito. Falando de Francisco Beltrão, a senhora foi recebida pela nossa vice-prefeita, que é a primeira vice-prefeita mulher da história de Francisco Beltrão, a professora Lourdinha Bertani, com a primeira-dama Rosa Pedron, a Fran Thomas. Como é que foi essas agendas na prefeitura e depois no Clube de Mães, que a gente estava acompanhando as fotos e os vídeos sendo postados, da felicidade daquelas mães em estar recebendo a Isabel Baggio? Olha, ontem foi um dia muito produtivo, né? Como você mesmo citou, a nossa equipe foi recebida pela vice-prefeita, pela primeira-dama, fomos também a um grupo de mulheres artesãs, e estamos aí estudando a possibilidade de fazer uma parceria com a prefeitura, também com as mulheres que estão aí no Clube de Mães, porque nós estamos para isso, estamos para fazer parcerias perenes, que é o que a gente sempre faz. Então a gente faz uma parceria com A, B e C, e a gente quer sempre que essa parceria só se amplie, né? Numa relação de respeito, de confiança, de crescimento, de oportunidades para apoiar mais pessoas. Então, estamos aqui já alinhavando algumas possibilidades com a prefeitura, com a vice-prefeita, através de algum projeto de saneamento, de melhorias habitacionais, com a primeira-dama, com o Clube de Mulheres, com as artesãs, e esperamos ter aí bons frutos rapidamente. E hoje, na primeira agenda da manhã, nada mais, nada menos que a arquiteta urbanista Roberta Cirino, que é uma das mais importantes do estado do Paraná, mesmo porque ela é responsável pela construção das agências de bancos, né? Então, acredito que foi uma conversa também muito produtiva. Sim, além disso, além da gentileza e do acolhimento da Roberta, que foram muito especiais, tem aí uma oportunidade também com o Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial, que, por coincidência, ou não coincidência, mas claro, coincidência, o Banco da Família nasce da mesma maneira. Então, é um ambiente empreendedor também, onde a gente vai poder estabelecer uma parceria bastante proveitosa e construtiva. Nós já construímos, né? Vou contar, a Rose está aqui junto com a gente também, que é operadora de crédito do Banco da Família. Nós estamos construindo, como Rede Sudoeste de Comunicação e como Banco da Família, uma parceria com as mulheres, né? Porque nós entendemos que não é apenas no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, que você precisa valorizar a mulher, mas que você precisa valorizar a mulher todos os dias. E todos os meses nós recebemos aqui, juntamente com a Rose, com o Banco da Família, para conversar uma mulher do núcleo que vem contar a sua história para incentivar aquelas mulheres que estão ali, faço ou não faço, vou, não vou. E isso chama-se projeto Mulher Extraordinária, porque uma mulher que dá exemplos, ela é uma mulher extraordinária, ela faz a diferença. E todas as mulheres que aqui passam, elas ganham um troféu do Banco da Família com o seu reconhecimento. E eu jamais iria perder a oportunidade de entregar para Isabel Baggio o troféu de Mulher Extraordinária, que diz assim: em reconhecimento à força, coragem e dedicação que inspiram e transformam o mundo ao seu redor. Celebramos com admiração e gratidão
a mulher extraordinária, exemplo de excelência e de liderança, Isabel Baggio. Nós queremos passar para suas mãos esse troféu que para nós é tão importante aqui em Francisco Beltrão, e nós queremos também reconhecer a senhora como uma mulher extraordinária, porque eu falava com a Rose que eu tinha 2 sonhos dentro do Banco da Família. Um deles era entrevistar a senhora, que eu estou realizando hoje. Sem dúvida nenhuma, a mulher mais importante que eu já entrevistei em toda a minha vida. Então, sim, é uma mulher extraordinária. E queria que a senhora levasse consigo esse troféu e colocasse na sua sala para sempre se lembrar da gente, que aqui nós estamos com a essência do que é o Banco da Família sendo aplicado mês a mês, levando histórias inspiradoras, abrindo portas e fazendo aquilo que o banco que ele vem fazendo sempre, né? Banco quando você precisa, mas ela é a família sempre. Todo dia, é verdade. Estou muito feliz, muito emocionada de receber esse troféu aqui, porque, enfim, ser referência, às vezes eu me pergunto assim, como que eu sou referência? Porque eu faço, simplesmente faço. Isso é verdade. Então, mas, enfim, receber reconhecimento sempre faz a gente refletir e ver o filme, aquele filme das dificuldades, dos impedimentos, talvez das impossibilidades, que foram muitas e que em algum momento, vários momentos, eu, naquela época, disse, Isabel, para com isso, isso aqui não vai dar, porque as dificuldades eram tantas, e aí eu colocava lá na mesa da associação empresarial, digo, gente, vamos parar com isso, isso aqui é um surto, não é algo que seja factível. Mas, enfim, não, vamos mais um pouquinho, quem sabe, enfim, um empurrava daqui, o outro incentivava dali, disse assim, tá, então vamos mais um pouco, porque nós tínhamos que pedir dinheiro para as empresas doarem, para a gente ter o dinheiro para emprestar. Então, era um negócio meio que surreal, assim. Mas, enfim, e aí esse filme passa quando eu recebo, né, um reconhecimento desse, que me dá muita satisfação, me dá muito prazer e com muita gratidão eu recebo esse reconhecimento aqui. E tenho a certeza que isso aqui também, né, vai, além de inspirar pessoas, como você mesmo diz, e eu reconheço que a gente se inspira em pessoas, vai ser mais uma forma de impulsionar a fazer mais. E sempre e cada vez melhor, se possível. A senhora logo tem que ir para o almoço para a gente finalizar. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para jovens empreendedores ou empreendedoras e para as mulheres que sonham em ocupar os seus espaços dentro dessa sociedade que vivemos hoje? Bem, para as mulheres e para as pessoas que empreendem. Empreender não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, difícil, exige muito, mas ao final das contas é muito prazeroso. A gente conseguir se olhar no espelho. O espelho mostra tudo, mostra a nossa covardia e mostra a nossa coragem também, né? A covardia a gente não enxerga muito, porque a gente dá muitas desculpas. Eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz isso por causa da mãe, do pai, do governo, da prefeitura, não sei o quê, enfim, da minha criação, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, enfim, várias coisas. Mas, na verdade, a gente tem o controle da nossa vida, mas isso é duro, porque aí, quando a gente chega a essa conclusão de que nós, realmente, que temos o controle da nossa vida, isso nos dá muita responsabilidade. Então, e se a gente não movimentar para lugar nenhum, isso mostra a nossa covardia, o nosso medo. O medo pode existir como autodefesa, mas ele não pode ser paralisante. Então, mesmo com medo, a gente deve fazer. Claro que nós precisamos, para empreender, ter conhecimento, buscar as melhores informações, nos cercar de pessoas que possam nos ajudar, pedir opinião, pedir ajuda, pedir conselhos, isso não tem demérito nenhum. Mas a decisão é nossa, de seguir ou de estagnar. Então, eu sugiro que as pessoas sigam, porque empreender realiza, empreender dá satisfação e o melhor de tudo, muda o mundo.
E se a gente puder olhar para trás e dizer que eu mudei, que seja um pontinho na vida de alguém, ou na vida de mais que uma pessoa, da sociedade, um olhar do mundo novo, já valeu a pena todo o esforço. Isabel, eu queria agradecer do fundo do coração esse tempinho que a senhora reservou para estar aqui falando conosco. E se Deus quiser, eu quero poder te visitar lá em Lages, na sede do Banco da Família. Quero muito conhecer, quero me aprofundar mais ainda, porque é uma instituição que depois que você conhece, você se apaixona. Porque você começa a ter um outro olhar sobre o que a instituição faz, né? Que é sempre buscando o bem do próximo, sem esperar nada de retorno, né? Porque tem o projeto Despertar, que está acontecendo aqui dentro de Francisco Beltrão, que está mudando a vida de pessoas e que a maioria das pessoas não sabe, mas ele está acontecendo, né? Ou seja, o que a mão direita está fazendo, a esquerda não está sabendo, mas o banco continua fazendo. A sua essência continua aqui. Então, eu quero te agradecer e que Deus prepare essa ida para Lages para que a gente possa ter um dia junto lá, conhecer todo mundo, porque realmente me inspira diariamente ser parceiro do Banco da Família. Mais uma vez eu te agradeço por essa parceria. Muito obrigado, Cadu. Com muita honra estar aqui, né, sendo entrevistada por você. Você conhece profundamente o Banco da Família. É muito bom saber isso. E te espero lá, esperamos você lá para conhecer a estrutura, conhecer o Banco da Família. E você vai enxergar o mesmo Banco da Família que você enxerga aqui, você vai enxergar lá. Claro, lá é a sede, lá estão as decisões, a maior estrutura, mas aqui exatamente é uma réplica do que a gente faz lá, a gente faz aqui. Né? Sempre procurando fazer igual e fazer melhor, impactando a vida das pessoas. Tá aí o papo com a Isabel Baggio, presidente do Banco da Família aqui na Rede Sudoeste de Comunicação. Se você precisa de dinheiro para colocar suas contas em dia, trocar de celular, arrumar ou trocar seu carro ou moto, ou até mesmo investir no seu negócio, conte com o Banco da Família. Crédito justo, sem burocracia e sem abertura de conta. Fale conosco através do 0800 648 4444 ou visite a agência mais próxima. Banco da Família, transformando histórias e cultivando o futuro. Banco da Família.